Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Desculpem não estar chegando aí no canal com mais frequência. Vocês sabem que estamos passando um momentinho um pouco pessoal que tem nos afetado bastante. Dizer o contrário disso é ser um pouco cínico, né? E não é bem esse o meu perfil. Então estamos vivendo um momento, continuamos naquele nosso momento, vivendo cada etapa, cada momento, cada segundo dessa situação que acometeu o meu filho Jonatas, e vocês estão sabendo. Então, essa é uma das razões porque não estou chegando com frequência. Agora mesmo vim aqui em casa rápido, e já volto ao hospital. Já estou voltando ao hospital. E a gente fica numa correria para resolver uma coisa, resolve outra. E bendito seja Deus que a gente consegue correr. Bendito seja Deus que a gente consegue correr. E eu continuo necessitado das suas orações. Qualquer apoio que você nos queira dar neste momento é bem-vindo. Extremamente muito bem-vindo. Mais uma vez eu peço perdão. Mas também agradeço a você, meu irmão, minha irmã, que está divulgando o nosso canal. Agradeço a você que se inscreveu no nosso canal, você que tem ativado as notificações, você que tem dado um like, feito um comentário. Muito obrigado. Extremamente muito agradecido a você que tem apoiado o nosso canal, que está sendo um meio de evangelizar. Queridos, vou falar algo rapidinho sobre o bom pastor, mas eu quero falar um pouco mesmo em outro vídeo sobre a nossa primeira leitura que estamos vendo nesses dias. São coisas extremamente importantes e para mim elas falam enormemente, profundamente sobre a vida da igreja, sobretudo neste contexto, sobretudo nesta atualidade. Se durante a quaresma a gente vimos em cada dia, desde a quarta-feira de cinzas, as leituras, diariamente, coisas profundas, coisas tremendas, não é diferente nestes 50 dias depois da Páscoa, que é o prolongamento da Páscoa. Já falei, quaresma, 40 dias preparação para a Páscoa. Começa com a quarta-feira de cinzas. A Semana Santa começa com o quê? Com o Domingo de Ramos. A Semana Santa. Aí depois nós temos o período de Pentecostes, que começa com a ressurreição de Jesus. Então é um tempo litúrgico que vai da quarta-feira de cinzas à solenidade de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Esse aqui é o centro da nossa fé. A vida da igreja, a fé da igreja, ela parte deste tempo todo especial. É um tempo fortíssimo na nossa vida. Então vamos lá, da quarta-feira de cinzas a Pentecostes. Este é o nosso tempo da Páscoa, né? O tríduo pascal, a Semana Santa, é algo tremendo. Então, do mesmo jeito que vimos na quaresma, nos 40 dias, cada dia uma porção forte da palavra de Deus para o arrependimento, para a conversão, para que nos dilatemos na caridade aos nossos irmãos. Não diferente, a gente vai ver nesses 50 dias depois da Páscoa. Também é um período de oração. Pedro e João, o que é que nós temos na quaresma? Oração, penitência, esmola, né? Os 3 grandes exercícios norteadores da quaresma. Temos que lembrar, o outro é meu irmão. Se eu creio na paternidade divina, eu preciso crer que o outro é meu irmão, que eu sou irmão do outro. Então eu preciso estabelecer a solidariedade, eu preciso ter isso em mente. Então, para eu celebrar a Páscoa de forma autêntica, sólida, sóbria, produtiva, eu preciso reconhecer o outro. Olha aqui, eu estou sem o pedestal, estou improvisando aqui um pedestal, né? Eu preciso reconhecer o outro como meu irmão. Eu preciso reconhecer que o outro é filho de Deus como eu sou. Então eu não posso virar as costas para o meu irmão, eu preciso ter a caridade. E se eu não pratiquei a caridade, eu preciso de uma quaresma, de um retiro quaresmal profundo,
para que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, para que Deus trabalhe na minha vida, para que a conversão mexa nas minhas entranhas, para que eu tenha amor pelo outro. Oração, penitência, o jejum. E a gente vê Pedro e João estavam subindo ao templo à oração, a hora da oração, a nona, às 3 horas da tarde. A caridade, a primeira comunidade cristã era uma comunidade caritativa. Entre eles não havia necessitados, não haviam necessitados. Aqueles que mais tinham recursos vendiam suas propriedades e davam para aqueles que menos tinham ou nada tinham. Havia temor naqueles cristãos. Então este é o ideal. Não pensemos que a quaresma acabou nos 40 dias. Ela é verificada aqui neste período de Pentecostes, nestes 50 dias, neste prolongamento da Páscoa. E neste prolongamento da Páscoa, quantas leituras, queridos. Nestes 50 dias, quanta leitura tremenda, não diferente da quaresma. É uma palavra de Deus muito forte que vem ao nosso coração. Por exemplo, nestes dias estamos vendo Jesus como o bom pastor. Uma das imagens que Jesus usou para apresentar-se foi a imagem do bom pastor. E quem é o bom pastor? É aquele que cuida das ovelhas. É aquele que as protege. É aquele que arrisca a sua vida, ou seja, o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E não o contrário. Entendamos isto, queridos. Entendamos isto. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, não é o contrário. Esta inversão está acontecendo. O bom pastor, ele não está atrás. Deixa para lá, queridos. Pensemos nisso, não é o contrário. O bom pastor, ele quer ver a vida boa das suas ovelhas. O bem-estar das suas ovelhas. Ele preocupa-se com as suas ovelhas. Por sinal, quero mandar um abraço muito carinhoso ao Dom Francisco Biazin. O lema episcopal dele é dar a vida pelos irmãos. Né? Dar a vida pelos irmãos. Sua bênção, Dom Francisco. Obrigado. Literalmente, obrigado. Preciso também mandar um abraço a Dom José Luiz Ascona. Amanhã está chegando da Espanha, foi em uma viagem para tratar assuntos referentes às mulheres que sofrem de câncer na Ilha do Marajó. Mulheres abandonadas. E ele foi à Espanha para tentar meios econômicos, meios políticos, influências políticas, para tratar das mulheres cancerosas. Esta semana, 4 horas da manhã, eu estava no hospital, ele ligou para mim, conversando comigo um pouco disso. Pessoas que estão dando a vida pelas ovelhas. Entende, queridos? O bom pastor é esse que quer ver as suas ovelhas boas, protegidas, guardadas. O bom pastor é aquele que se arrisca. E se for necessário, ele dá a sua vida. Ele coloca a sua vida em risco para cuidar, para proteger as suas ovelhas. E a gente precisa dizer, queridos, que ao longo da história, muitas e muitas pessoas entregaram-se totalmente ao próximo. E que seja dito, sem que fossem cristãos, sem que estivessem no rol dos discípulos de Jesus Cristo, sem que tivessem essa fé cristã. Todavia foram pessoas que, como Cornélio, foram pessoas que, como Sócrates, foram pessoas que, como Pitágoras. Tem coisas que a gente não quer conhecer, queridos, porque não queremos conhecer mesmo.
Gandhi, Sêneca. Foram pessoas que, mesmo não estando no meio dos discípulos de Jesus Cristo, mesmo não estando no meio dos discípulos de Cristo, contudo, os ensinamentos de Cristo estavam no coração deles. Quantas pessoas que entregaram-se para um ideal nacional, patriótico, humanitário. Quantas pessoas com as quais nós cristãos precisamos aprender. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso, ver as suas obras e ser sábio. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta todos os dias. Quantas pessoas que não estavam no rol de cristãos, que nós abrimos a boca para dizer que estão no inferno. Estão condenadas ao inferno. Essas pessoas têm muito a nos ensinar. Porque foram bons pastores. Foram pessoas que doaram-se, que entregaram-se para grandes ideais, para que tantas conquistas hoje se fossem traduzidas para nós em benefício. Muitas pessoas doaram-se, foram honestas, entregaram-se. Elas tinham dentro de si a imagem do Cristo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, quando é que nós mais nos aproximamos daquilo que Jesus classificou de bom pastor? Quando em qualquer área da nossa vida. Quando em qualquer área da nossa vida, em qualquer função, em qualquer responsabilidade, nós podemos ser um bom pastor, a exemplo de Jesus Cristo, o bom pastor. Sejamos isso, queridos, lutemos por isso. Lutemos por isso, sobretudo quando trata-se da vida eclesial, da vida da igreja. Sejamos um bom pastor, como um sacerdote, um seminarista, um ministro extraordinário da comunhão eucarística, um catequista, um diácono, seja qual for a função que a gente exerça, mas não só lá na empresa onde trabalhamos, com os nossos vizinhos. Sejamos um bom pastor, como um médico, como uma enfermeira, como um técnico, uma técnica de enfermagem, um instrumentador cirúrgico, um anestesista, como um patrão. Em qualquer área da nossa vida, nós podemos tirar a túnica e vestir o avental do servo, como Jesus fez na Quinta-feira Santa. Em qualquer área da nossa vida é possível a gente servir, assumir os últimos lugares. Em qualquer área da nossa vida é possível sermos um bom pastor. Ó, Jesus disse: eu tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, não estão neste aprisco. Eu preciso apacentá-las também. Cornélio era um desses. E São Pedro reconheceu isto. E ele foi. E ele foi ao encontro daquele pagão. Ele foi escutar a mensagem de Pedro. Ele foi escutar a mensagem salvífica que Pedro era possuidor. Por isso, Cornélio teve aquela visão. Manda chamar Pedro. E hoje muitas pessoas não querem Pedro. Muitas pessoas não querem escutar a mensagem de Pedro. Muitas pessoas não querem submeter-se a Pedro. Muitas pessoas falam as piores bobagens a respeito de Pedro, a respeito do Papa. Amados, é muito fácil a gente apontar o dedo para o mundo. A gente acha que somos cristãos, achamos que somos cristãos, que obedecemos a palavra de Deus. E por quê? Se você obedece à palavra de Deus, por que você não aceita Pedro? Hein? Por que você quer interpretar do seu jeito, da sua maneira, os textos bíblicos? Mais que os textos bíblicos, os fatos. O texto bíblico vem depois. A escrita daquele fato vem depois. Primeiro veio o fato, que depois o agiógrafo transformou em palavra de Deus escrita, em Novo Testamento. Por quê? A gente não quer os fatos, os acontecimentos reais que Jesus determinou. Pedro não é uma invenção da Igreja Católica.
Foi Jesus, pedra, nunca foi nome de ninguém. E quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem edifica, queridos, é Jesus. Jesus quis edificar a sua igreja sobre a pedra da fé de Pedro. E Pedro reconheceu a responsabilidade. Pedro reconheceu o bom pastor que foi Jesus. E por isso ele também deu a sua vida pelas ovelhas. Por isso, queridos, por esse motivo, por essa razão, Pedro buscou fazer a vontade de Deus, entregou-se totalmente, e o ser pastor de Pedro em nada diminui o ser pastor de Jesus, o bom pastor. Por sinal, o pastoreio de Pedro, dos apóstolos, dos bispos e de cada sacerdote está fundamentado no bom pastor Jesus Cristo. Não é à toa que Pedro vai dizer, coloquem a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como foi o meu Salvador. Ou seja, ele está dizendo, eu não sou mais que ele, eu não sou melhor que ele. Eu sou servo dele. Se Maria Santíssima é serva, quanto mais Pedro. Eu não sou digno de ser crucificado como foi o meu Senhor, como foi o meu Salvador, como foi o meu Rei, como foi o meu Deus, como foi aquele que Deus me revelou, que é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então isso mostra, queridos, a reverência que Pedro tinha, a reverência da responsabilidade e a responsabilidade da reverência. O que ele tinha sobre si. Como ele viveu o seu episcopado, como ele viveu o primado que Jesus confiou-lhe. Todos nós precisamos hoje, queridos, inclusive sobretudo, dentro da igreja de Jesus, escutar Pedro. Cuidado. Tenhamos cuidado, porque tem muita gente que se diz católico e não quer mais escutar Pedro. Quer fazer do seu jeito, falam as piores besteiras, as piores aberrações contra Pedro. Queridos, queridos. É uma incógnita, é um paradoxo. É algo tão sem tempero, tão destemperado. É meio difícil querer que as pessoas aceitem algo que nós mesmos já não aceitamos. Que nós mesmos banalizamos, que nós mesmos usamos os nossos lábios para dizer os piores impropérios contra aquilo e aquele que o próprio Cristo constitui. Chama Pedro. Ele está em Jope. Chama Pedro. Ele tem as palavras de salvação. É necessário que hoje nós escutemos Pedro através da igreja. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações fortemente, queridos, para que possamos atentar que nós, cristãos católicos, não somos como ovelhas sem pastor. Nós não somos ovelhas que hoje estamos atrás deste pastor, amanhã estamos atrás daquele, amanhã daquele outro rebanho, não. As ovelhas de Jesus seguem Jesus Cristo através do pastor que ele estabeleceu. E que unidos a eles, os demais pastores exercem o seu pastoreio. Pensemos nisto, não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Precisamos continuar no lugar da bênção e deixar que o Deus Todo-Poderoso realize o querer dele na nossa vida, na nossa história. Eu quero voltar ainda com esta liturgia, mas falando um pouco sobre a nossa primeira leitura, porque a vida da primeira comunidade, das primeiras comunidades, tem muito a dizer para nós hoje, Igreja de Jesus Cristo. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.